Você começa Assassin's Creed Valhalla e entende rápido por que tanta gente ficou presa nele. O mundo impressiona, o combate tem peso, a fantasia viking funciona. Nos primeiros minutos ele já te vendeu a ideia. O problema é o que vem depois. Valhalla é muito melhor em te conquistar do que em sustentar o próprio tamanho. E é por isso que a pergunta continua fazendo sentido em 2026. Ele é bom, mas ser bom não resolve aqui. O que resolve é saber se você tem tempo e paciência para um jogo que domina seu tempo, em vez de só ocupar. A primeira coisa que te pega é o mundo. Até hoje, a Inglaterra do século IX tem escala, variedade e presença. A Noruega abre com impacto. Os reinos mitológicos ampliam a grandiosidade. O jogo te convida a explorar sem pressa. O loop principal também funciona. Você invade monastérios, saqueia recursos, vê Ravensthorpe crescer. Cada construção nova dá uma sensação concreta de progresso. O combate segura bem, pegou a base de Origins e Odyssey, mas deixou tudo mais pesado, mais bruto, mais físico. Eivor sustenta a jornada, tem presença, conflito interno e carisma suficiente para carregar essa aventura. É justamente por isso que o problema pesa tanto. O jogo acerta bastante naquilo que faz você querer continuar. O primeiro sinal de desgaste está na estrutura. Valhalla organiza a campanha em arcos regionais. Você chega numa área, ajuda uma liderança local, resolve o conflito e parte para a próxima. No papel funciona, na prática oscila. Tem arco que prende, tem arco que parece puro preenchimento. E como isso se repete muitas vezes, o ritmo quebra. Esse é o centro do problema. Valhalla não cansa porque é ruim, ele cansa porque é longo de um jeito irregular. Você passa horas realmente envolvido e logo depois cai numa sequência morna que parece atrasar o jogo em vez de levar ele para frente. Outro ponto que divide é a identidade do próprio jogo. Valhalla quer ser um RPG de ação massivo e, ao mesmo tempo, um retorno parcial às raízes de Assassin's Creed. Ele te dá capuz, lâmina oculta e referências à estrutura clássica, mas quase sempre empurra a experiência para o combate aberto. No fim, o sigilo existe, mas raramente parece o coração do jogo. Quem esperava uma reconexão mais forte com o lado furtivo da franquia sai frustrado. Também vale lembrar do lançamento. Valhalla saiu com bugs, quedas de desempenho, missões travando. Hoje a situação é bem melhor, o jogo está mais polido, mas as versões de geração passada seguem menos confiáveis. No PS5 e no Xbox Series, a experiência é estável. Se você jogou Valhalla lá no começo, o jogo de hoje está melhor e mais completo. A Ubisoft encerrou o suporte em dezembro de 2022. Até lá, adicionou expansões pagas, Wrath of the Druids, Siege of Paris, Dawn of Ragnarok e conteúdos gratuitos como River Raids, Tombs of the Fallen, The Forgotten Saga e The Last Chapter. Hoje, comprar Valhalla é pegar um pacote enorme, mais polido e cheio de conteúdo. Só que esse também é um dos problemas dele. Para quem está chegando agora, a sensação não é só de valor, é de excesso. Essa divisão continua clara entre os jogadores. Quem gosta fala da imersão, da ambientação, da fantasia viking funcionando muito bem. Quem critica bate no ritmo, na repetição e na duração. Também pesa a ausência de New Game Plus. A resposta depende muito mais do seu perfil do que da qualidade pura do jogo. Se você gosta de RPG de mundo aberto, curte a temática viking, tem paciência para campanha longa e não se incomoda em avançar sem pressa, Valhalla ainda entrega muita coisa. O mundo continua bonito, o combate continua prazeroso e o pacote atual oferece muito conteúdo, principalmente em promoção. Agora, se você tem pouco tempo, se desgasta fácil com estrutura repetitiva ou se sua relação com Assassin's Creed passa muito mais pelo stealth e pela identidade clássica da série, o risco de frustração é real. Valhalla não é um jogo que ocupa seu tempo, ele domina seu tempo.
Hoje, a melhor versão possível de Valhalla já existe. Tá mais polido, mais completo e mais barato do que já esteve, mas a essência dele não mudou. Valhalla continua sendo um dos RPGs mais fortes que Assassin's Creed já fez, e ao mesmo tempo, um dos mais problemáticos. Ele entrega uma ambientação excelente e uma fantasia muito convincente, mas quando chega a hora de sustentar tudo isso por muitas horas, aparece o preço da própria ambição. A pergunta não é se ele é bom, ele é. A pergunta é se você quer um jogo que vai te impressionar cedo e depois pedir de você bem mais do que talvez devesse. Se isso fizer sentido para você, Valhalla ainda pode render uma jornada memorável, mas não espere equilíbrio e definitivamente não espere um jogo que sabe a hora de terminar. Para mim, a resposta é sim, mas só se você souber exatamente no que está entrando. Agora, um minutinho para agradecer o apoio que tenho recebido e contar uma novidade. O YouTube liberou os membros aqui no canal. Para quem quiser apoiar o Radar Level Up mais de perto, dá para entrar por R$ 3,99 por mês ou mandar um valeu de qualquer valor em qualquer vídeo. Mas claro, tudo opcional. Quem virar membro ou mandar um valeu, vai ter o nome aparecendo nos vídeos como agradecimento. É só me mandar o nome do jeito que quiser que ele apareça que eu coloco aqui. É minha forma de agradecer de verdade a todo mundo que vem ajudando o canal, compartilhando, comentando, deixando like, muito obrigado.